Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Expert em Pós-Venda. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Rodrigo Sussumo, sou diretor de relacionamento corporativo e criei esse canal no intuito de ajudar você a se tornar um executivo de contas de alta performance. Se você não conhece e ainda não sabe o que é a carreira de executivo de contas ou o que faz esse profissional, eu vou deixar no final do vídeo um cardzinho aqui para você ir direto para o vídeo onde eu explico o que é, o que faz, como funciona. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos onde eu vou explicar um pouquinho mais sobre a profissão Key Account, uma profissão onde eu ensino profissionais a se tornarem executivos de contas, como eu disse, mas podendo extrair sua melhor performance, tendo um nível mais sênior de entrega, fazendo com que sua carreira seja reconhecida pelos seus gestores, pela empresa a qual você trabalha, ou principalmente pelo mercado, podendo ganhar inclusive remunerações de até R$10 mil por mês. Mas, diante disso, a gente sabe que existem alguns vilões que atrapalham o caminho de um executivo de contas e que afastam ele de conseguir conquistar uma remuneração dessa. E por incrível que pareça, os motivos que impedem o executivo de contas de conseguir atingir a alta performance e ter remunerações condizentes com aquilo que ele entrega, geralmente está nas próprias mãos do profissional e podem ser resolvidos por ele mesmo ou por ela mesma. O intuito desse vídeo é desmistificar 5 motivos que afastam o executivo de contas de um salário de R$10 mil por mês. Dinheiro que vale muito e que as pessoas brigam e lutam para conseguir conquistar, e às vezes até anos. Com essas dicas aqui eu tenho certeza que você vai conseguir acelerar a sua carreira e alcançar essa remuneração pelo seu próprio mérito. Eu vou elencar então as 5 razões que afastam, que impedem o executivo de contas de atingir uma remuneração dessa. E eu vou começar listando o primeiro motivo, que é não saber o que se quer. Eu coloquei esse motivo como número 1 porque, assim como várias coisas nas nossas vidas, quando a gente não sabe o que a gente quer, geralmente qualquer coisa vai servir. Existe até um ditado que fala que quando você não sabe o que deseja, aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. E isso acaba trazendo pra gente vários percalços negativos, né, na percepção de carreira, que é de repente aparecer situações ou ser colocado em posições, em áreas que muitas vezes a gente não gostaria. Porque o simples fato da gente saber onde a gente quer chegar faz com que a gente trace um plano, a gente consegue começar a pensar, elaborar, inclusive no médio e longo prazo, quais são as entregas que eu pretendo ter, quais tipos de resultados que eu pretendo trazer para a empresa ao qual eu trabalho e principalmente aonde eu me vejo. Então, é muito mais um processo interno de desejo, de aspiração, de saber aonde você quer chegar para você conseguir, então, desenhar o caminho, as estratégias pelas quais você vai seguir para conseguir atingir o seu próprio objetivo. Não existe no mercado corporativo, não existe no mundo profissional ninguém que possa chegar por você, pegar na sua mão e falar: você vai seguir determinado caminho. Você vai seguir o caminho assado, assim. Geralmente os pais costumam querer desenhar nosso futuro, e despejam em cima da gente os sonhos, ambições e vontades, mas no mundo real, na prática, ninguém vai chegar para você, pegar na sua mão e te arrastar para um caminho. Você precisa saber exatamente aonde você quer chegar e o que você quer da sua carreira. Tendo isso em mente, você consegue, inclusive, elaborar aquilo que você não quer. A partir do momento que você desenha o que você está disposto ou o que você está disposta, você passa também a ter clareza e consciência sobre as coisas a qual você não quer se submeter ou a qual você não deseja. Como, por exemplo, ter remunerações que às vezes não são condizentes com o nível de entrega, o nível de resultado ou o nível de competência ao qual você acha que tem merecimento. Então, quando a gente está num lugar onde a gente sente que nós somos talvez grandes demais para aquele lugar, a gente vai procurar um lugar que seja a nossa altura. Então, saber o que quer, ter clareza sobre aonde a gente quer chegar, faz com que a gente consiga elaborar um plano, a gente tem um plano, quase um plano de voo. A gente consegue ter um desenho mental sobre o que a gente vai precisar passar, o que a gente vai precisar fazer e principalmente onde a gente não quer estar. Como nosso foco aqui é você desenvolver a sua habilidade de alta performance, conseguir performar mais e melhor, entregar melhor, ser mais eficiente na sua entrega e ser remunerado com remunerações de até R$10 mil,
você precisa também saber o que você não deseja fazer. E esse primeiro passo, ele é primordial e fundamental, por isso que eu coloquei como elemento número 1. Agora, uma outra coisa na sequência que também é fundamental e super importante é o autodesenvolvimento. Por que o autodesenvolvimento? O autodesenvolvimento, como o próprio nome já diz, auto, né, de próprio, de si, traz para a pessoa a responsabilidade de se desenvolver. E o desenvolvimento a gente sabe que é uma questão muito ampla, né? Que envolve a questão de melhorar hábitos, adquirir novos conhecimentos, repetir ações e reforçar ações que transformem nossos hábitos ruins em hábitos bons, principalmente no que diz respeito à performance e à entrega, e principalmente a parte profissional. Então, não saber, né, se desenvolver ou não ter listado como importante o autodesenvolvimento também é um dos motivos que afasta e atrapalha que o profissional executivo de contas consiga ter uma remuneração de até R$10.000. Porque o autodesenvolvimento está ligado principalmente com a capacidade da pessoa de tomar as rédeas da própria carreira, assim como eu disse no primeiro item, saber o que quer, mas também ter o ímpeto, a vontade, o desejo, né, interno, genuíno, de querer se desenvolver, de querer ampliar as suas forças, de querer, de repente, identificar quais são os seus pontos de melhoria, trabalhá-los para que você consiga ter cada vez mais entrega. E a gente sabe que no mercado profissional tão escasso e tão difícil, é muito raro encontrar profissionais que tenham esse ímpeto, essa questão do autodesenvolvimento aflorada. Geralmente as pessoas esperam que o gestor pegue na mão, as pessoas esperam que alguém venha lá do céu e explique, ensine e faça. Só que as pessoas esquecem que elas são adultas e elas têm a capacidade, elas têm a habilidade, inclusive, de procurar por si só soluções e caminhos que facilitem o seu próprio crescimento. Existe uma máxima no mercado de trabalho, né, no mercado formal, corporativo, que é que antes de você ser promovido para algum cargo, para alguma posição, você precisa ser essa posição. Então a pessoa ela não se torna um executivo de contas de alta performance do dia para a noite. É o processo que leva a pessoa a formalizar nessa posição. E a formalização geralmente vem em forma de reconhecimento financeiro, porque à medida que você se desenvolve, à medida que você cresce, à medida que você consegue ampliar resultados, entregar mais de nível comparado com você mesmo quanto você entregava antes, naturalmente você vai criando e vai trilhando uma jornada de crescimento, muitas vezes exponencial, e faz com que você passe a ter uma remuneração superior ou condizente e adequada ao nível que você está. Por isso que geralmente as empresas, falando da parte de cargos, nomenclaturas, a pessoa às vezes ela pode caminhar de forma horizontal. O que significa isso? O executivo de contas, ele pode ser júnior, ele pode ser pleno e ele pode ser sênior, assim como outras posições no mercado. Mas a posição que a gente está falando nesse canal e que eu trato e que eu desenvolvo e ensino é sobre executivo de contas, né? A chamada profissão Key Account. Então, pense que nessa esteira de desenvolvimento, né, lateral, horizontal, onde a pessoa consegue sair do ponto A para o ponto B, digamos que seja o ponto A, o nível júnior, percorrer um caminho, né, subir um degrau e atingir o nível pleno e depois atingir o nível mais sênior, é uma verdadeira jornada você conseguir percorrer esse caminho na sua vida profissional, saindo de uma posição júnior, você se desenvolvendo com autodesenvolvimento principalmente, não só externo, mas você tendo o ímpeto de querer crescer, você naturalmente empurra a sua carreira para o próximo passo, que é o nível mais pleno. E consequentemente, conforme você vai se desenvolvendo, você também vai atingindo níveis mais seniors, que é o foco, é a ideologia, né, nesse canal, é a minha ideologia de transformar as pessoas e fazer com que elas tenham entregas, né, e postura e conduta de profissionais mais seniors, executivos de alta performance. Assimilem isso ao fato de você conseguir ser sênior naquilo que você faz. E quando você é sênior naquilo que você faz, quando você é muito bom, como eu disse,
As empresas, elas buscam e procuram profissionais que são excepcionais. Então você precisa se destacar. E muitas vezes para você se destacar naquilo que você faz, é buscar isso daqui, o autodesenvolvimento. Só não liga para minha letra, que minha letra é feia, pior que letra de criança. Eu faltei na caligrafia. Mas o foco é na questão do autodesenvolvimento. Não terceirize, não deixe a responsabilidade da sua carreira, do seu desenvolvimento na mão de terceiros. Não espere seu chefe, não espere seu coleguinha, não se vitimize de que o mundo é injusto com você. Hoje a gente está na era da tecnologia, a informação está disponível gratuitamente, esse vídeo está disponível gratuitamente para você. Então tem livros, e-books, uma diversidade de assuntos, bibliotecas para quem gosta de ler, livro físico, enfim, existem infinitas possibilidades de desenvolvimento e que você pode fazer sozinho, um caminho que você pode percorrer sozinho, sem precisar depender de alguém. Óbvio e claro que quando a gente tem o interesse genuíno de se desenvolver e encontra alguém que possa ajudar, como é o meu caso, eu estou me propondo a te ajudar com esse conteúdo, fica muito mais fácil de você conseguir seguir o caminho e ser mais assertivo. Mas não perca de foco a questão do autodesenvolvimento. Isso precisa ser uma competência sua e não depender de ninguém. O terceiro motivo que eu vou incluir aqui também é uma habilidade muito importante e fundamental, principalmente para quem lida com empresas, que é a questão de não saber lidar com pessoas e não saber se comunicar. Não repare minha letra, que minha letra é horrível. Mas o foco é: o terceiro ponto que afasta o executivo de contas, que afasta a pessoa de ter, o profissional de ter uma alta performance, de chegar a níveis salariais superiores, é não saber lidar com pessoas e não saber se comunicar. E isso engloba uma coisa fundamental para quem deseja lidar com clientes, para quem deseja lidar com empresas, porque por trás das contas empresariais, a gente está falando de seres humanos, nós estamos falando de pessoas, e nós nos relacionamos com pessoas. Então é fundamental também que a pessoa, que o profissional executivo de contas, para que ele tenha alta performance, para que ele consiga galgar, né, sua carreira e crescer ao longo da sua jornada profissional, ele aprenda no meio do caminho, inevitavelmente. Eu digo inevitavelmente porque é indispensável. Se você não aprender isso, você nunca vai sair do lugar que você está. E principalmente nunca vai atingir posições mais sêniores. Por quê? Aprender a lidar com pessoas envolve um aspecto de entender as nuances das pessoas. Quando a gente não tem consciência, quando a gente não tem um nível um pouco mais aguçado de conhecimento sobre as pessoas, a gente passa a fazer uma coisa que é natural do ser humano, que a gente faz o dia inteiro, muitas vezes sem perceber, que é o julgamento. A gente qualifica as pessoas entre chatas, ilegais, entre questões preconceituosas, de magras, de gordas, e por aí vai. A gente rotula, a gente etiqueta as pessoas o tempo inteirinho da nossa vida. E não tem como ser diferente na vida profissional, a gente acaba fazendo isso instintivamente. Agora, quando você começa a se desenvolver, começa a aprender a lidar com gente, você começa a entender que existem padrões de comportamento das pessoas que fazem elas ser como elas são. As pessoas não têm culpa, muitas vezes, né, elas têm de como foram criadas, mas elas têm, quando conscientes, a responsabilidade de saber para onde desejam ir. Mas, de modo geral, falando em termos de clientes, né, que são as pessoas que estão dentro das empresas ao qual nós atendemos, as pessoas têm as suas características, né, cada um tem sua maneira de ser. E cabe ao profissional, e quando eu falo profissional, é profissional mesmo, cabe ao profissional saber diferenciar a pessoa da empresa, do CNPJ, porque a gente está lidando com uma pessoa independente de onde ela esteja alocada. Seja ela uma pessoa que seja um analista, pode ser uma pessoa que seja assistente, pode ser um gerente, pode ser um diretor, pode ser qualquer posição. A gente está lidando com um ser humano. Então é importante ter a habilidade de saber lidar com as pessoas por conta disso. Quanto mais sênior, né, e quanto mais desenvolvido o executivo de contas ele consegue, nesses degraus que eu comentei, saber também perceber, saber então interpretar alguns sinais, consegue identificar padrões que muitas vezes, quando a gente não tem consciência, jogam contra a gente, faz com que a gente tenha um julgamento precipitado,
ou se comporte de uma forma inadequada, trazendo dissabores aí para o dia a dia, para nossa rotina. Mas quando você tem conhecimento, quando você se desenvolve, se capacita e passa a ter esse senso mais aguçado, você começa a perceber que existe uma forma, existe maneiras de você lidar com pessoas de forma inteligente, fazendo com que as coisas aconteçam a maneira ao qual você deveria fazer que acontecessem. Quer um exemplo? Às vezes você tem um cliente que você caracteriza como difícil, uma pessoa que você considera como difícil acesso, uma pessoa que às vezes é inacessível, enfim, seja qual rótulo você costuma dar. Muitas vezes essa pessoa está passando por uma trajetória, alguma situação que a coloca nessa forma de defensiva e ela não consegue ser diferente. Só que você precisa ser estratégico, porque o seu negócio, a sua empresa, ao qual você representa, depende de você se relacionar com essa pessoa. Então você precisa ter estratégia para conseguir entender, perceber a característica da pessoa, saber como se relacionar melhor e não manipular, e não enganar. Muito pelo contrário, se relacionar melhor, entendendo as características e necessidades daquela pessoa em específico, para que você consiga executar o seu trabalho. Porque o executivo de contas nada mais é, como falado no outro vídeo, um interlocutor entre a empresa e o cliente. Então é preciso saber lidar com as pessoas, porque as pessoas são basicamente a nossa fonte de contato diária, são com pessoas que a gente não fala com máquina, a gente não fala com cachorrinhos, a gente não fala com gatos, a gente fala com pessoas. As pessoas têm sentimentos, as pessoas têm comportamentos, condutas, então a gente precisa entender e saber lidar com esse todo, essa complexidade humana para se relacionar melhor. E junto com isso, aprendendo a se relacionar, existe a questão da comunicação. A forma como a gente se comunica, o estilo de comunicação que a gente utiliza. Junto com os relacionamentos, a comunicação também é primordial, porque ela é quem estabelece o ritmo, a forma, o contexto de como as pessoas se relacionam. E ainda dentro da comunicação, tem uma coisa também que é fundamental, que é sobre o posicionamento, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente trata o nosso cliente, a maneira como a gente conduz as relações, também está ligado principalmente com a questão da imagem pessoal que a gente quer projetar. A comunicação, ela é o veículo que ajuda o profissional a se posicionar perante seu cliente. Então, não saber lidar com pessoas e ter uma comunicação inadequada, com certeza é um dos outros motivos que te afastam. A gente falou aqui sobre não saber o que quer, sobre não saber se desenvolver ou não ter o desejo de ter o autodesenvolvimento, não buscar se desenvolver, e também não saber lidar com pessoas e comunicação. Ou seja, só aqui seriam motivos suficientes para te afastar de qualquer boa remuneração como profissional. E digo mais, só esses 3 motivos seriam suficientes, o fato de você não saber, não se desenvolver neles, te afastar de qualquer possibilidade de vagas boas, de oportunidade de trabalho. Porque isso está muito aquém de um profissional minimamente capacitado, habilitado para executar uma tarefa de relacionamento com clientes, principalmente empresas. Eu quero reforçar que até aqui esses 3 motivos que afastam o executivo de contas de uma remuneração de até R$10 mil ainda estão dentro do fator de controle interno. Perceba que são variáveis que podem ser controladas de forma interna, que é decidir aonde você quer chegar, saber se comunicar, saber lidar com pessoas e também buscar se capacitar e se desenvolver. Tudo isso está nas mãos do profissional. Até agora a gente não falou de nada que seja externo, com exceção do 4º motivo, que agora sim o negócio começa a ficar um pouco mais embaixo, pode envolver fatores externos que atrapalhem o profissional de chegar numa remuneração dessa. E esse 4º motivo tem a ver com o nosso fruto principal, de trabalho, que são, na verdade, os nossos clientes, as nossas contas empresariais que a gente atende. E qual que é o 4º motivo que afasta o executivo de contas de uma remuneração de até R$10 mil? Não saber entender as necessidades dos clientes. Novamente, não reparem a letra. Por que que seu 4º motivo, e eu classifico ele como um motivo
um dos motivos preocupantes que tem um fator externo envolvido. Aqui a conversa começa a ficar mais complicada porque envolve a questão do cliente. Então, se a gente aprende, né, se a gente, na verdade, sabe onde a gente quer chegar, com quais formas e quais meios, se a gente busca se desenvolver, se a gente aprende a lidar com pessoas de forma inteligente, a gente aprende a se comunicar bem, a se posicionar bem, que são fatores internos, agora a gente tem que aprender a lidar com o fator externo, que é a necessidade do cliente. E aí vem uma outra habilidade, vou corrigir, a falta desta habilidade afastam com toda a certeza do mundo a chance, a possibilidade do profissional executivo de contas de ter remuneração de até R$10.000. Por quê? Se você foi elegido, né, se você foi escolhido ou escolhida, passou por um processo seletivo, você foi contratado para ser executivo de contas, a atividade primária, a atividade mais básica dessa posição, né, da profissão Key Account, é que você saiba entender a necessidade do cliente. O que se espera minimamente é que você tenha um perfil consultivo. Quando a gente fala consultivo, é saber olhar de forma macro, estratégica para o seu cliente, entendendo o que ele precisa e já ir processando, inclusive, formas de solucionar as necessidades. Então já vai pensando, já vai matutando aquilo que ele colocou para você como dificuldade, o que você consegue ou não consegue, inclusive, né? É importante ser transparente na comunicação, mas o que você consegue de forma consultiva perceber de solução para aquelas demandas, para aquelas necessidades que eles geralmente nos solicitam. Eu trato isso como uma capacidade, uma habilidade básica, porque para ser um executivo de contas júnior, você já precisa ter esse espírito, ser imbuído dessa habilidade consultiva, que é conseguir ter uma visão de lince, você conseguir olhar, prestar atenção no cenário, identificar quais são os problemas ou possíveis problemas. Um outro ponto legal é quando você consegue antecipar questões antes que elas aconteçam. Muitas vezes, sem o cliente nem estar pensando ainda, você já consegue, de forma preventiva, não deixar que alguma coisa ruim aconteça, seja lá qual for a sua profissão, a sua área, e todas as áreas têm as suas dificuldades e sabores, a gente sabe disso, mas você conseguir se antecipar. Então, a habilidade básica, primordial do executivo de contas é ter o perfil consultivo. E, à medida que ele vai se desenvolvendo, vai aguçando também essa capacidade, esse poder de visão, né, esse mapeamento, às vezes até ficando automático. Você consegue, devido à experiência de tanto tempo de repetição, de fazer várias vezes aquilo, você bate o olho e já consegue identificar quais são os pontos que você pode intervir, quais planos de ação você pode desenvolver a partir da necessidade do cliente. Eu estou reforçando que é uma habilidade básica, vou falar novamente, porque necessidade do cliente é o mínimo que o executivo de contas precisa saber interpretar. E aí, de novo, voltando para a nossa escadinha, né, saindo da posição mais júnior para uma posição mais sênior, que é o foco aqui, para que você tenha remuneração de até na faixa de R$10.000, você precisa se tornar de verdade um especialista na sua área, especialista no seu segmento que você atua, nesse perfil consultivo, nesse perfil que consegue interpretar as necessidades do cliente. Não sabendo isso, você fatalmente está a milhas, a quilômetros de distância de ter uma remuneração condizente com uma entrega de alta performance. Então eu coloquei aqui como quarto ponto e um fator externo, porque isso envolve o cliente. Então, se você não conseguir mapear adequadamente o que o cliente precisa, você está colocando praticamente várias pedras, se amarrando numa âncora e deixando sua carreira estagnada, presa. Porque você não vai conseguir sair do lugar. Porque os profissionais, os gestores, como eu sou gestor, por exemplo, a gente observa, a gente analisa a forma como as pessoas, né, a performance das pessoas, o executivo de conta, eu quero dizer, a forma como ele consegue interpretar cenários e propor soluções. Então, de que maneira que ele olhou para aquele cliente e me trouxe uma saída? De que forma que ele conseguiu olhar para sua carteira e ver possibilidades? Como eu disse, você vai aguçando essa capacidade, essa habilidade ao longo do tempo com a experiência. Então, de novo, dos 5 motivos, a gente já falou 4. Não saber o que quer, não se desenvolver, não buscar o autodesenvolvimento, não saber lidar com pessoas e se comunicar, né? Não saber se posicionar e construir uma postura ou um posicionamento profissional, e, enfim, que abra portas.
e não saber interpretar a necessidade e ter um perfil consultivo que consiga entender de fato o que o cliente precisa. Esses 4 pontos já seriam suficientes para arruinar a sua carreira, para te afastar, te deixar bem longe de conquistar remunerações de profissionais bem gabaritados e qualificados. Agora, de todos os pontos que a gente falou que te afastam de uma boa remuneração, uma remuneração acima, né, do que se paga na média brasileira, o último e não menos importante item dessa lista está intimamente ligado também com uma capacidade interna e não externa, que é a falta do profissional ou a não capacidade do profissional, a inaptidão do profissional em saber negociar a sua própria remuneração. Parece estranho o que eu falei, parece um pouco contrassenso, mas é isso. C'est la vie. A vida é como ela é. O mundo corporativo, o mercado corporativo, as empresas de forma geral, o trabalho de forma geral, ele tem regras. Existem regras. Existe um jogo, existe uma forma como as coisas acontecem no trabalho. E quando o profissional, como eu disse, o executivo de contas, consegue executar tudo isso daqui que eu disse, né? Saber o que quer, se desenvolver, saber lidar com pessoas, se comunicar bem, saber fazer diagnóstico, interpretar necessidades, ser consultivo, ele consegue lá na ponta uma coisa importante para a própria carreira, que é aprender a negociar a sua própria remuneração. Isso parece estranho de falar, mas é possível e é totalmente factível de acontecer. Só que eu coloquei como 5º lugar, como um motivo que te afasta de ter uma remuneração de até R$10.000 como executivo de contas, porque você precisa primeiro entregar e ter tudo isso daqui desenvolvido, para que no final, para que depois você possa exigir de alguma forma, através de evidências, que é o que eu vou falar aqui na sequência, que você seja remunerado ou remunerada à altura. E quando eu falo altura, é de novo buscando a senioridade daquilo que você faz. O executivo de contas, todo mundo, na verdade, no mundo do trabalho, começa do zero, muitas vezes, e começa a caminhar e, né, seguir seus passos e por aí vai, até conseguir ter bastante experiência. E o executivo de contas é a mesma coisa, ele começa numa posição menor, mas se ele for inteligente, como a gente falou de tudo que eu disse aqui, ele vai mirar mais para frente um objetivo maior, que geralmente é uma remuneração melhor, mais qualidade de vida, poder ganhar alguns benefícios a mais, algumas empresas oferecem carros, outras oferecem benefícios que são intangíveis, como viagens, enfim. O nível de senioridade faz com que você, inclusive, tenha valor no mercado. As oportunidades, elas são vastas, existe uma carência muito grande, eu estou falando de novo como gestor. Existe uma carência muito grande de profissionais qualificados, existe uma carência muito grande de pessoas que tenham um nível mais sênior de entrega, e isso faz com que muitas posições fiquem abertas por muito tempo, ou com que muitas pessoas, às vezes, que é o outro lado da história, acumulem tarefas e atividades no trabalho porque não conseguem encontrar uma outra pessoa que seja tão boa à altura. E essa pessoa que é muito boa acaba se sobrecarregando um pouco mais na empresa porque fica difícil completar a vaga. E eu tô falando sério, existem vagas de trabalho para pessoas sênior, para pessoas que entregam mais, para pessoas que têm um resultado acima da média, pagando mais e melhor. Paga-se mais para as pessoas que são excepcionais, para as pessoas que são a exceção no trabalho. Eu não estou falando uma mentira, você pode perguntar para o seu gestor, você pode perguntar para o dono da sua empresa se ele não gostaria ou se ele não paga muito melhor para uma pessoa que às vezes entrega o dobro, o triplo do trabalho. Porque na verdade o que as empresas querem é que aquela pessoa ela tenha tanto domínio sobre aquilo que ela faz que ela não precisa se preocupar, porque existe alguém estratégico ali que está resolvendo e está pensando em tudo. O executivo de contas, se você não assistiu o vídeo, né, a posição de executivo de contas das empresas, ele faz um papel muito estratégico na retenção da receita. Então, quanto mais sênior, quanto mais desenvolvido, quanto mais gabaritada essa pessoa, maior é o nível de confiança da empresa naquele profissional, de que ele vai reter aquele cliente, de que ele vai aumentar as possibilidades de negócios e de receita nas contas ao qual ele trabalha. Nós estamos falando aqui de dinheiro. Resultado é dinheiro para as empresas.
E a pessoa que entrega mais resultado merece ser mais remunerada ou melhor remunerada, como você preferir dizer. E aí, de todos os motivos que eu disse que se você não tiver, se você não se desenvolver, esse daqui, o último, você é imprescindível para conseguir crescer na carreira. Um profissional sênior senta numa mesa para negociar com o gestor dele imediato qual vai ser a remuneração. Óbvio que as empresas têm, né, as suas faixas salariais, as suas tabelas salariais. Toda empresa tem, existem regras, existem políticas salariais nas empresas. Só que o executivo de contas de alta performance, ou seja, aquele que é mais sênior, ele consegue sentar numa mesa para negociar. Só que para ele negociar o salário, para ele negociar a sua remuneração, principalmente nessa altura aqui dos 10 mil reais, ele precisa entregar. E de tudo que eu falei, se não tiver isso daqui, ele não consegue entregar resultado nenhum. A discussão precisa ser embasada em evidências. E a pessoa que não tem evidência, ela vai negociar o quê? Existem profissionais que muitas vezes fazem muito marketing, fazem gogó, que fala que faz e acontece. Só que os resultados falam mais alto do que qualquer título, diploma ou do que qualquer conversa fiada. Você precisa entregar mais, e quando você entrega mais, você tem na sua mão elementos para conseguir negociar a sua remuneração. E o profissional que não tem elementos, ele não vai conseguir negociar nada. Por isso eu coloquei como motivo aqui, o quinto motivo que te afasta de ter uma remuneração alta de 10 mil reais, é exatamente não saber negociar o seu próprio salário, a sua própria remuneração, com as condições de variáveis, quais são as premiações, bonificações e etc. Quando você se torna uma pessoa sênior naquilo que você faz, você já com certeza desenvolveu um nível de autoconfiança muito grande, você sabe do que você é capaz de entregar e você tem propriedade para sentar e discutir e negociar com o seu gestor imediato como vai ser o formato da sua remuneração. Falo isso por experiência própria, mas se você ainda estiver em dúvida, você pode perguntar como teste para o seu gestor. Se a pessoa for realmente muito boa, se a pessoa tentar se desligar da empresa, o que acontece com pessoas boas? Conta a proposta. O gestor ou a empresa vai fazer de tudo para que você não saia. Agora, quando acontece o contrário, quando a pessoa não tem um nível de entrega muito grande, o máximo que você vai ouvir é tudo bem, decida seu caminho, né? Se você não está feliz, pode ir. Esse é um indicador claro de que você não está entregando resultado. As empresas brigam, as empresas competem para ter pessoas boas, elas precisam de pessoas bem capacitadas na sua ponta. Principalmente quem cuida de contas empresariais, que são fatias estratégicas de dinheiro na mão de alguém. Não é qualquer pessoa que vai dar conta de cuidar daquilo. E também não é para qualquer pessoa que se pagam salários desse nível. Agora que você já entendeu quais são os 5 motivos que te afastam de ser um profissional, um executivo de contas de alta performance que pode ganhar salários até 10 mil reais, conta pra mim aqui o que você está fazendo de diferente no seu trabalho ou nas suas atividades rotineiras para que você não cometa os erros que eu disse aqui, para que você consiga assumir o controle da sua carreira e fazer com que as empresas reconheçam você muito mais, te pagando, com certeza, muito melhor. Se você gostou desse conteúdo, eu vou te pedir que você se inscreva no meu canal, que você dê um joinha nesse vídeo, você me ajuda a compartilhar ele com muito mais pessoas e me ajuda a levar essa oportunidade de capacitação e desenvolvimento para mais profissionais que queiram crescer e transformar a sua carreira por conta própria, sem depender de ninguém, sem precisar de chefe ou de nenhum fator externo. Eu espero ver você nos próximos vídeos aprendendo como se tornar um executivo de contas de alta performance junto comigo. Até lá!